dos Trabalhadores Sem Terra retomou as invasões de terra no país na era Lula. Então vamos conversar mais uma vez com a Kellen Severo, que vai trazer uma análise aprofundada deste tema. Kellen, como o agronegócio tem se posicionado em relação a esse movimento que a gente tem observado, essa retomada de invasões por parte do MST? Bem-vinda de volta. Muito obrigada, Daniel. É de fato uma retomada das invasões do MST na era Lula e o agronegócio naturalmente está preocupado com a insegurança jurídica. Essa já era uma das principais preocupações do setor na época da eleição e agora as confirmações das invasões apontam que a preocupação é sim legítima. Nesta semana, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiu 3 propriedades rurais da empresa Suzano Papel e Celulose, localizada nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, no sul da Bahia. Um outro movimento na última semana, chamado de Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, também invadiu propriedades rurais no interior de São Paulo. A retomada dessas ações, especialmente em áreas produtivas e privadas, eu friso aqui, áreas produtivas e privadas, coloca sim o agronegócio em alerta. Afinal de contas, a insegurança jurídica era uma das principais preocupações do setor em caso do retorno do governo de esquerda ao Brasil. Vale lembrar que no ano passado, o principal líder do MST, João Pedro Stedley, afirmou em um podcast que previa o retorno de mobilizações de massa caso Lula ganhasse a eleição presidencial. É o que está acontecendo neste momento, Daniel. Pois é, já temos uma estimativa de quantas invasões já ocorreram nesses 2 meses de governo Lula? Já temos sim, eu busquei essas informações direto com o INCRA. São dados atualizados do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Peço que vocês vejam na tela quem nos acompanha pela TV. Esses dados revelam que só no início do ano, em apenas 2 meses, o número de invasões coletivas de imóveis rurais no Brasil já chega a 13, bem acima dos 11 casos registrados em todo o primeiro ano de governo Bolsonaro, lá em 2019. Esse número de 13 invasões está praticamente empatado com o último ano de governo Temer, que registrou 14 invasões em 2018. Agora, deem uma olhada, quem nos acompanha pela TV, os governos do PT. Foram centenas de invasões por ano. Vamos lembrar, no primeiro ano de governo Lula, em 2003, o saldo foi de 222 invasões. Avançamos um pouquinho mais, lá em 2007, primeiro ano do segundo mandato, foram 298 invasões. Vamos avançar para a era Dilma. No primeiro ano da era Dilma foram 200 invasões de terra. Os dados mostram que as preocupações do setor agro com a insegurança jurídica, a insegurança no campo em períodos de governo de esquerda são legítimas e são estes números que mostram isso para a gente. Pois é, agora, Kellen, já há um posicionamento oficial do governo federal em relação a essas invasões de terra nas fazendas da Suzano, que trabalha com papel e celulose, né? O governo falou através do ministro do Desenvolvimento Agrário, né, o Paulo Teixeira. Ele esteve com representantes da Suzano e também conversou com integrantes do MST. O Ministério informou que haverá uma reunião na próxima quarta-feira para incentivar o diálogo entre as partes. Os proprietários das áreas produtivas não querem esperar por diálogo diante de uma situação criminosa de invasão de uma propriedade privada produtiva. Em nota, a Suzano Celulose disse que os atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos a medidas judiciais para reintegrar a posse das áreas. E a empresa ela é responsável por 7 mil empregos diretos. Quem está acompanhando a gente pela TV está vendo imagens do Carlos Fávaro. Carlos Fávaro é ministro da Agricultura. E para quem não está entendendo a correlação, eu explico. O Carlos Fávaro esteve presente no último sábado em um evento do MST. E até o momento o Ministério da Agricultura não se posicionou sobre as invasões de terras produtivas numa área privada.
Vai lembrar que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já autorizou a reintegração de posse da área situada no município de Mucuri. O descumprimento da ordem judicial implicará em multa diária de R$5 mil, além de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial. Além disso, as primeiras sinalizações do MST já revelam uma expectativa de intensificação desses movimentos. Nas redes sociais, o MST disse que, a partir de março, agora, dia 6 e 8, pretende intensificar o que eles chamam de ocupações contra o agronegócio que causa a fome, na visão deles. Entidades como a Sociedade Rural Brasileira, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação dos Produtores Rurais de Soja e Milho do Brasil repudiaram as invasões ocorridas. De fato, é uma situação bastante delicada, Daniel. Muito delicada. Kellen, você mencionou o Carlos Fávaro, que participou de um evento, inclusive, com lideranças do MST. Só que o Ministério da Agricultura se posicionou de maneira oficial, de maneira contrária a essas invasões, não? Um silêncio absoluto até o momento. E o que fica reverberando é a imagem que você vê, mais uma vez, na tela, imagem do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, junto com o Movimento Sem Terra, em um evento neste fim de semana. Está aí usando, inclusive, um bonezinho vermelho. Por isso, as ressalvas do setor agropecuário com o atual ministro, que, diante de invasões de terras produtivas e privadas, silencia claramente um forte desconforto do setor agro com o aumento da insegurança jurídica. Vale lembrar que a Suzano cria mais de 7 mil empregos diretos no sul da Bahia. Vale lembrar que o agro responde por cerca de 25% do PIB nacional. Vale lembrar que invasão de propriedade privada é crime. Vale lembrar que o silêncio do governo pode abrir espaço para novas invasões. Novas invasões significam insegurança jurídica e um país como o Brasil não pode avançar com prosperidade se o direito à propriedade privada não for preservado. Daniel. Pois é, as principais notícias do agronegócio com a Kellen Severo, sempre aqui na programação da Jovem Pan News. Tema delicado, sensível, claro que a Kellen volta ao longo da programação. Obrigado, boa sexta. A você também, obrigada.